Estúdio CBN. Agora, 2h45, a Justiça dos Estados Unidos aprovou o plano de recuperação judicial da Gol Linhas Aéreas, agora então abrindo caminho para que a companhia faça a reestruturação da dívida dela. Essa decisão lá nos Estados Unidos pode ter impacto direto aqui para a gente, já que ela pode impactar também fornecedores, passageiros, investidores também da Gol, especialmente em relação à prestação de serviços e manutenção também dos voos. Aqui em Campinas, a Gol é responsável por pelo menos 5% das operações de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Viracopos. E ela tem alguns destinos mais estratégicos, como Rio de Janeiro, por exemplo, Brasília e várias capitais também do Nordeste. Ao todo, são 20 destinos brasileiros com origem aqui em Campinas, do Aeroporto de Viracopos, segundo o site da Gol. A gente conversa agora com o Rodrigo Alvim, ele que é especialista em direito do passageiro aéreo e fala conosco agora sobre os desdobramentos, dessa recuperação judicial aprovada agora pela Justiça dos Estados Unidos. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Tayla Guariz, é um prazer conversar com você sobre a situação que é muito importante para os passageiros brasileiros. Pois é, doutor, e aqui em Campinas, como a gente comentava, tem um impacto também direto, já que a gente tem também uma boa parcela da operação da Gol por aqui, vários destinos nacionais, A gente chegou até a comentar no início do ano a respeito daquela possível fusão, entre Gol e Azul, e agora mais essa novidade envolvendo a companhia aérea. Dá pra gente mensurar o impacto disso? Deve afetar de alguma forma a programação de voos da companhia? Olha, uma recuperação judicial, ela traz muito mais efeito para os credores do que para os consumidores. Então, isso é muito importante para os principais credores da empresa que estão lá nos Estados Unidos, que são os lessores, donos das aeronaves, portanto, os mais afetados. E exatamente por isso, essa recuperação judicial, ela é pedida com base no Chapter 11 lá nos Estados Unidos. Agora, com relação aos passageiros, a gente espera que a Gol mantenha o padrão de serviço e eleve a qualidade dele. Por quê? Porque uma ideia de uma recuperação judicial é a empresa não ser cobrada por credores para poder se recuperar financeiramente e aí voltar às atividades normais em dia com todo mundo. Prestando um serviço de qualidade, entregando um serviço diferenciado e pontual, certamente vai ter mais clientes e é certamente que a Gol deverá fazer para conseguir um aumento de receita, que é entregar um serviço melhor. Doutor Rodrigo, boa tarde. Eu queria saber também, até eu acho que você falou algo nesse sentido. Para o passageiro, por exemplo, preços de voos, linhas, que aqui em Viracopos a gente tem 20, como a Tayla disse, isso não deve mudar absolutamente nada. A Gol, ela continua operando exatamente como estava antes da aprovação dessa recuperação? Continua operando normal, tá, Guariz? Porque a ideia exatamente é de que a empresa ela não seja cobrada por credores, que ela não tenha que gastar dinheiro, mas que ela possa pegar todo o dinheiro que ela recebe e reinvestir nela mesma para ela se recuperar. Então ela pede para o judiciário um auxílio. Olha, afasta quem está me cobrando um pouquinho, eu vou pagar, só que eu preciso me reestruturar para isso. Então, diretamente não afeta os passageiros. Esse é um pedido de socorro da companhia, que não está numa situação financeira boa, se tivesse, não estaria em recuperação judicial. Sim. E aí ela fala assim, olha, não pago agora, mas eu quero aumentar minhas receitas, eu quero me reorganizar para aí sim eu poder estar em dia com todo mundo. Então, para os passageiros agora, a gente pede atenção, pede cuidado também para ir acompanhando a prestação de serviço e também o desenrolar dessa recuperação da companhia, mas de imediato não altera em nada. Bom, a gente até citei aqui no início, doutor, já tem falado sobre a possível fusão da Gol e da Azul, isso foi anunciado lá em janeiro, inclusive as duas empresas assinaram já o memorando, para essa fusão, só que a fusão ela tem que ser aprovada pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e também pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Esse processo tem que ser analisado em 12 meses, portanto até janeiro do ano que vem. Agora, essa recuperação judicial da Gol, agora aprovada pela Justiça Internacional, ela deve impactar de alguma forma nessa análise, nessa aprovação da fusão entre Gol e Azul? De maneira alguma, porque quando isso foi proposto lá no começo do ano, a Gol já tinha entrado com pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Então já era um cenário totalmente previsível, uma situação econômica ruim, tanto da Gol quanto da Azul, e uma alternativa que elas encontraram foi, você está mal, eu também, a gente pode se unir para tentar, ocupando uma fatia maior de mercado, a gente se recuperar. Então isso não afetaria também esse plano de fusão das empresas, não. Deixa eu trazer um outro lado, pro passageiro aqui, doutor Rodrigo, porque quando a gente sabe, por exemplo, que uma loja entra com pedido de recuperação judicial, você sabe que pode faltar alguns produtos lá,
Para o passageiro ficar tranquilo, uma empresa aérea em recuperação judicial, ela passa por todos os sistemas de segurança, senão ela não levanta voo, certo? Claro. O que vai acontecer, Guarizo? O principal, a segurança, ela nunca é negociada. O que é negociado são, entre aspas, os mimos. A gente está falando do quê? Por exemplo, o lanche. Sim. A Gol começou a cortar lanche em diversos voos curtos. A Gol pode reduzir um benefício ou outro aqui ou ali, e com isso ela vai minimizando o custo. Ela vai também vendendo milhas, ela vai gerando para ela uma receita adicional sem ter que gastar, e com isso consegue operar mais, ela vai tentando fazer promoções para aumentar a capacidade dos voos, e com isso aumentando receita. Mas a segurança nunca é colocada de lado por uma companhia gastar menos. Com relação a isso, o passageiro pode ficar tranquilo. Doutor, em volume de operações aqui em Viracopos, a Gol tem 5% só da fatia aí de pousos e decolagens, mas tem também, como a gente comentou aqui no início, destinos bem estratégicos, né? Em muitas capitais, por exemplo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Cuiabá, João Pessoa. São muitos destinos aqui, tanto no Sul quanto no Nordeste, em vários estados brasileiros, várias capitais também. E quando houver, né, essa possível fusão aí com a Azul, que aqui tem uma operação mais forte, né, em Viracopos, que é o hub da companhia, aí sim a gente deve ver um cenário aí de mudança, mas para melhor para o passageiro ou não, porque a gente está falando de duas companhias ocupando uma fatia maior do mercado, né? É um cenário complicado, porque apesar da gente ter dezenas de companhias operando no Brasil, são mais de 50 atualmente, 3 companhias dominam a fatia de mercado nacional, que são TAM, Gol e Azul. A TAM hoje é quem tem maior fatia de mercado, só que a TAM, se não me engano, tem 46% aproximadamente das viagens. Azul e Gol juntas teriam mais ou menos 54%. E hoje a gente já vive um cenário complexo com 3 empresas e o preço das passagens lá em cima. Não sei se todos sabem, o Brasil tem as passagens aéreas mais caras do mundo e com 2 companhias fica mais complicado ainda, porque é menos competição e, infelizmente, o preço pode subir e o serviço cair, afinal, você não tem muito por onde correr. Com menos concorrência, acaba que fica na mão de quem presta serviço ver como vai te entregar. Óbvio que a gente espera que melhore, que barateie, mas não é o que tudo indica que vai acontecer. Bom, doutor Rodrigo, não vai baratear. Isso significa também que as pessoas que já compraram passagens, porque hoje em dia o passageiro, para tentar economizar num voo, compra com bastante antecedência, desde que ele consiga se planejar. Então, para essas pessoas também que já têm aí vouchers, que já até podem ter feito check-in antecipadamente, não muda nada? Não muda nada. Quem tem passagem com a Gol pode ficar super tranquilo que a recuperação judicial não vai alterar em nada. Quem está pensando em comprar com a companhia, óbvio que é sempre bom estar atento, né? Como o Guarizo muito bem colocou, é importante a gente estar de olho em empresas que estão se recuperando judicialmente. É uma empresa que não está numa situação financeira adequada, mas é uma empresa que o próprio judiciário norte-americano entendeu que tem sim condições de se recuperar, e para isso tem que continuar prestando serviço, tem que continuar entregando um serviço de qualidade para aumentar a receita e reduzindo despesa, conseguir se equacionar e aí voltar a operar normalmente. Tá certo. Bom, pelo menos até o final de maio, previsão aqui que está no site da própria companhia aérea da Gol, a gente tem mais de 20 destinos brasileiros com origem aqui em Viracopos, segundo o site. Então, muitos voos programados para quem já comprou, né, doutor? Então, a dica é só ficar de olho mesmo. Ficar de olho, acompanhar, e uma dica para quem está ouvindo a gente aqui agora é acompanhar a sua reserva com constância, porque é muito normal que as companhias alterem o seu voo e não te informem isso. Então entra nele a cada 2, 3 dias para consultar se teve algum tipo de alteração, porque aí você vai perceber antes e vai poder exigir antes uma reacomodação. Afinal, está indo todo mundo para o mesmo local que você, e quanto antes você perceber, você vai conseguir pegar um voo melhor para ser reacomodado. Bom, agradeço muito aqui pra gente as informações do Rodrigo Alvim, ele que é advogado especialista em direito do passageiro aéreo, falando conosco sobre a recuperação judicial da Gol, agora aprovada pela Justiça dos Estados Unidos. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação, pelas explicações. Muito obrigado também. A vocês. Uma ótima tarde. Obrigado, doutor Rodrigo. Agora... Contem comigo sempre. Boa tarde. Boa tarde. Agora 2h54, intervalo. Estúdio CBN.